Olá a todos, boa noite. Muito bom poder estar aqui novamente com todos vocês para mais uma noite de leitura na Bíblia Sagrada. Hoje continuamos em Ezequiel, capítulo 47, versículos 1 ao 23. A fonte do templo. E conduziu-me então para a entrada do templo, e vi ali a água que escorria de sob o limiar do templo para o lado do oriente, pois a frente do templo dava para o oriente. A água escorria de sob o lado direito do templo, do sul do altar. Em seguida, fez-me sair pelo pórtico do norte e rodear por fora até o pórtico exterior que dá para o oriente, onde a água estava escorrendo do lado direito. O homem dirigiu-se para o lado do oriente, com um cordel na mão, medindo 1000 côvados, e me fez atravessar a água que dava pelos tornozelos. Tornou a medir 1000 côvados, e fez-me atravessar outra vez a água que agora dava pelos joelhos. De novo, mediu 1000 côvados, e de novo me fez atravessar a água, que agora dava pelos quadris. Mediu outros 1000 côvados, e agora era uma torrente que eu já não podia atravessar, pois a água tinha subido tanto que formava um rio, e só se podia atravessar a nado. Disse-me então: Viste, filho do homem? E fez-me voltar para a margem da torrente. Quando voltei, eis que havia ali na margem da torrente árvores abundantes de um lado e de outro. Disse-me: Esta água que escorre para o lado oriental desce para Araba e entra no mar. Ao entrar no mar, a sua água se torna salubre. Resultará daí que em todo lugar por onde passar a torrente, os seres vivos que a povoam terão vida. Haverá abundância de peixe, já que onde quer que esta água chegue, ela levará salubridade, de modo que haverá vida em todo lugar que a torrente atingir. À sua margem existirão pescadores, desde Engade até Englaim. Haverá lugares para se estender as redes. Os peixes serão da mesma espécie que os do grande mar, e muito abundantes. Mas quanto aos seus brejos e pântanos, estes não serão salubrificados. Antes, serão deixados como reservas de sal. Junto à torrente, em uma margem, de um lado e de outro, encontrar-se-á toda sorte de árvores e frutos comestíveis, cujas folhas não murcharão e cujos frutos não se esgotarão. Produzirão novos frutos de mês em mês, porque a sua água provém do santuário, pelo que os seus frutos servirão de alimento e as suas folhas de remédio. Limites da terra. Assim diz o Senhor Yahvé: Eis que os limites da terra, que é a vez de repartir como herança entre as 12 tribos de Israel, dando 2 porções a José. Reparti-la-eis, dando a todos a porção igual da terra, que jurei solenemente dar aos vossos pais, de modo que ela coubesse a vós como herança. Eis os limites da terra. Do lado norte, desde o grande mar, o caminho de Etalon até a entrada de Emate, Cedada, Berota, Sebarim, que fica entre os limites de Damasco e os de Mate, Esser-Ticom, junto à fronteira de Aurá. Os limites irão desde o mar até Serenã, tendo ao norte o território de Damasco e o território de Emate.
Isto quanto ao limite setentrional. Do lado leste, entre Aurã e Damasco, entre Galaade e a terra de Israel, o Jordão servirá de fronteira, até o mar oriental e até Tamar. Tal será o limite oriental. Do lado sul, em direção do meio-dia, desde Tamar até as águas de Meriba, de Cádiz, em direção à torrente até o grande mar. Este será o limite meridional. Do lado oeste, até em frente à entrada de Mate, o grande mar servirá de limite. Tal será o limite ocidental. Esta será a terra que repartireis entre vós, entre as tribos de Israel. Reparti-las-eis como herança entre vós e entre os estrangeiros residentes no meio de vós, e que geraram filhos no meio de vós. Haveis de tratá-los como os nativos da terra, os israelitas. Convosco receberão por sorte a sua herança, no meio das tribos de Israel. Na tribo, no meio da qual o estrangeiro estiver residindo, a ele dareis a sua herança. O oráculo do Senhor Yahvé. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Novamente, querido Pai, nós te pedimos que o Senhor nos ilumine com o Espírito Santo para que tenhamos o discernimento correto sobre a palavra lida neste momento em vossas Escrituras. Conceda-nos, Senhor, discernimento para entendê-las e assim podermos colocá-las em prática em nosso dia a dia para nos ajudar e ajudar a todas as pessoas quantas forem possíveis. Que todos nós possamos refletir sobre a palavra de Deus, feita a leitura esta noite, e que possamos aprender diariamente com tudo que Deus nos ensina. Fiquem em paz, fiquem com Deus, tenham um ótimo e abençoado final de semana e até a próxima leitura na Bíblia Sagrada. Boa noite.